E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida fantástica pela Divya Desmukh, que é uma jogadora indiana que conquistou, na verdade, quase que tudo que um jogador de xadrez sonha em conquistar em poucas horas. Ela ganhou uma Copa do Mundo de xadrez, ela virou grande mestre com essa vitória, né? A vitória concedeu a ela o maior título que uma pessoa pode ter na carreira enxadrística. E, ao mesmo tempo, essa vitória também deu a ela uma qualificação para o torneio dos candidatos. Então, em poucas horas, ela basicamente conquistou tudo que um enxadrista sonha em conquistar, um speedrun, exceto o título de campeã mundial. No entanto, isso talvez venha futuramente, porque ela fez tudo isso jogando contra a Hampi Konero, que é uma grande mestre indiana, que é, na verdade, 2 vezes campeã mundial de xadrez feminino, na categoria de rápidas. Então, assim, ela fez isso tudo contra uma jogadora de calibre altíssimo. Então, sem mais delongas, vamos à partida que, na verdade, é interessantíssima também. É uma partida que quebra as regras que a gente aprende no início do xadrez, né? É uma partida bem interessante. Vamos lá. Nós temos peão em D4, peão em D5 e peão em C4, o gambito da dama. Aqui, o gambito da dama não é um gambito de verdade, né? Porque se você toma o peão de C4, a gente escuta que você não deve defender o peão, você deve entregar o peão de volta, porque é muito perigoso você defendê-lo. Aqui nessa partida você vai ver algo um pouco diferente, porque primeiro, a Divya recusa, né? Ele joga peão na casa de E6, nós temos um gambito recusado tradicional, vem cavalinho F3, cavalinho F6, e aqui o jogador de brancas, né? A jogadora de brancas, a Hampi, joga peão em G3, transpondo a partida, na verdade, para como se fosse uma catalã, a variante catalã aqui do gambito da dama. A ideia é jogar bispo em G2, certo? E, né, colocar pressão de longo prazo ao longo dessa diagonal. E nessa posição, a Divya vê que o peão tá pendurado, ela vai lá e toma o peão. Beleza, isso até aqui é muito normal, já foi jogado várias vezes, só que normalmente você não tenta manter o peão. Vem bispo em G2 por parte da Hampi, desenvolvendo, né? E naturalmente aqui o que as pretas querem fazer é desenvolver e eventualmente argumentar que esse peão aqui, contanto que as brancas tenham que desperdiçar um pouco de tempo para recuperá-lo, tá tudo bem, você dá ele de volta. Você joga peão em C5, você joga cavalo em C6, bispo D7, algo do gênero. A Divya, no entanto, ela tem uma preparação específica, ela joga bispo em B4 cheque, e depois que a Hampi defende com o bispo na casa de D2, ela apoia o seu bispo da casa de B4, jogando peão na casa de A5, que é uma ideia muito inteligente, né? Qual que seria a ideia? Quando ela joga esse peão na casa de A5, ela está fazendo algumas coisas. Ela está liberando a movimentação da torre ao longo da coluna A, que é muito importante para você diminuir a força de cavalo na casa de E5, liberando um ataque ao peão de B7 e à torre de A8. Então, na verdade, é uma ideia de longo prazo para poder jogar um B5 defendendo o peão. Ela tá apoiando o próprio bispo, obviamente, né? E se bispo toma, peão toma, esse peão na casa de B4 é muito incômodo porque ele impede o desenvolvimento natural do cavalo. Então, apesar dos 2 pares de peões dobrados, o jogador de pretas, a jogadora de pretas, perdão, fico me corrigindo, mas é porque cobra poucas partidas de xadrez feminino, né? Espero que não cause nenhuma ofensa a ninguém, né? Enfim. Esses 2 pares de peão dobrado, na verdade, são muito fortes e eles impedem o desenvolvimento natural das brancas e, portanto, a posição já é um pouquinho melhor para as pretas. Portanto, a Hampi joga dama em C2, visando a captura do peão da casa de C4. Mas é aqui que todas as regras serão quebradas, porque a Divya diz, na verdade, eu vou ficar com esse peão e não tem nada que você possa fazer. Bispo toma, cavalo toma para adicionar mais um ataque ao peão, e B5, e como exatamente você, de brancas, vai recuperar o seu peão. Eu peguei o peão e eu não vou te dar de volta. E eu quero ver você pegar. E aqui, normalmente, as coisas que você jogaria funcionam para pegar o peão de volta, né? A4, B3, cavalinho E5 são todas ideias naturais no gambito da dama para você recuperar o material. Nenhuma delas, de fato, recupera o material nessa posição. Quebrando todas as regras, fazendo tudo que você não deve fazer, as pretas conquistaram não somente uma posição igual, mas uma posição onde você está um pouco melhor. Então, vamos lá. Por que cavalo em E5 não funciona? Porque não faz nada, né? Apesar de você liberar um ataque na torre, um simples torre em A6 resolve, lidando com qualquer infiltração na cesta, e ao mesmo tempo, né, melhorando aqui o posicionamento da torre. Cavalo em D5 também resolve, né? Você melhora o posicionamento do cavalo, se coloca numa cravada, mas não importa, você tá, na verdade, super ativo na casa de D5. Então, cavalo em E5, que é o recurso natural, não leva a nada. A4 joga ramp, né? Atacando a cadeia de peões.
mas as pretas só jogam C6 apoiando. E nessa posição, a ramp joga B3, atacando novamente a cadeia de peões, colocando mais pressão, dessa vez pela cabeça. Então tá atacando a cauda e a cabeça da cadeia de peões, mas o simples C toma B3. Cavalo toma de volta, e aqui a Divia simplesmente faz o roque. E a Conero também faz o roque, e nós temos essa posição, na qual as pretas só tem um peão a mais. O que as brancas têm? Tem em troca, né, pressão de longo prazo no peão de C, e esse peão de D mais ou menos domina o peão extra das pretas, né? Pretas nunca conseguem de fato jogar C5 para avançar seus peões, nunca conseguem jogar E5, mas inevitavelmente pretas têm um peão a mais. E a vantagem material, ela vale de alguma coisa, um peão é um peão. Bispo em A6 apoia aqui, na verdade, o peão. E, na verdade, tem uma ideia de longo prazo de você pressionar o peão de E, então, cavalo em C5, impedindo que a movimentação do peão venha por qualquer tipo de tempo e pressionando o bispo. Peão toma peão, cavalo toma bispo, torre toma de volta, torre toma, e nós temos aqui, apesar de uma estrutura de peões debilitada, um peão passado de A e um peão isolado de C, que é um peão a mais. Então, querendo ou não, a estrutura das brancas está muito mais saudável, mas um peão é um peão. Cavalo em D7, joga aqui a Divia, desenvolvendo, torre em A1, ameaçando o peão uma segunda vez. Por hora está muito bem defendido, então dama em B6 joga a Divia, preparando, na verdade, para trazer a torre, certo? Vem cavalo em D2 com uma ameaça de jogar cavalo em C4, um duplo na dama e no peão ganhando o peão, mas a Divia tem tempo de defender com torre em A8. E3 joga aqui a Conero Ramp, simplesmente defendendo aqui o seu peão de D, mais uma vez colocando uma cadeia de peões extremamente saudável, e cavalo em D5, colocando o cavalo em uma posição na qual ele alivia a pressão no peão de C. Vem finalmente o cavalo em C4, ameaçando a dama e ameaçando o peão. Dama em C7, o peão já está defendido 3 vezes. E aqui, dama em D2, ameaçando o peão uma quarta vez. No entanto, isso pode ser facilmente defendido pela ideia, o cavalo da quinta na casa de B6, ao mesmo tempo ameaçando o cavalo e ameaçando a torre. Você poderia, claro, capturar o peão, mas isso perde o jogo por conta de cavalo por cavalo, ameaçando a dama e a torre ao mesmo tempo, né? Então, como esse lance viria com tempo na dama, você não pode jogar, e na verdade o cavalo na casa de B6 está forçando a troca de material. Cavalo por B6, dama por B6, dama na casa de C3, as brancas pressionam um pouco o peão de C, e cavalo na casa de F6, preparando para colocar mais um cavalo em D5. Vem torre em C1, preparando para ameaçar o peão uma terceira vez, e cavalo em D5, e você realmente não tem ameaça por aqui. Bispo toma cavalo, só toma cuidado para não tomar com o peão de C e levar checkmate. Peão de E toma, e nós temos aqui essa posição, na qual as pretas conseguiram basicamente trocar tudo, ficar com um peão a mais, que é esse peão de A passado. No entanto, realmente é muito difícil de você fazer qualquer progresso aqui sendo as pretas ou sendo as brancas. A posição, apesar das pretas terem um peão a mais, é um peão atrasado de C, você vê, ele não consegue para C5 sem ser perdido. O peão de A, que é o peão passado, está bloqueado, então é muito difícil de você progredir. E parece que o jogo vai, de uma maneira ou de outra, caminhar na direção do empate. A única maneira real do jogador de pretas fazer progresso seria trocando as damas, caminhando o rei, por exemplo, para a casa de D6 e preparando de maneira bem lenta, um peão na casa de C5. Mas contanto que a Conero Ramp mantém as damas no tabuleiro, não parece que vai ter nenhuma ação. Ou pelo menos, com o jogo perfeito seria o que aconteceria. Mas nós temos aqui algumas manobras, né? Torre de C volta para A1, H6 gera uma casinha para o rei, rei G2, dama em B5, tocando a torre, mas não ameaçando nada. H3, as brancas simplesmente começam a fazer progresso por ali. Dama em B6, pedindo uma repetição de lances. Torre em A2, dama em C7, dama em C5, pegando um pouco de espaço. Dama em A7 oferecendo a troca de damas, que seria a única condição de vitória real que as pretas poderiam ter. Mas, obviamente, dama em C3, dama em B6, então, novamente, meio que pedindo uma repetição de lances. Se a partida empatasse, a próxima seria formato Armagedon. Então, provavelmente, a Divia estava ok com o empate nessa posição, apesar de ter um peão a mais. Mas a Ramp, depois de algumas manobras, acaba arriscando um pouco a sua posição com uma tática interessante. Você vê as duas simplesmente, né, indo e voltando com as peças. A dama vem para casa de C5, dessa vez não há troca de dama oferecida em A7, então Conero Ramp joga um lance muito interessante depois desse dama na casa de C7. Ela percebe uma coisa, a dama das pretas está no momento sem proteção. Eu posso, na verdade, utilizar do fato de que a dama está solta para tentar uma tática. E ela joga o lance E4, arriscando tudo nessa entrega de peão.
Claramente, as brancas estão dando o peão de graça, então as pretas vão lá e tomam. Só que acontece que esse peão de graça, ele vem com uma ideia, não simplesmente entregar um peão. A ideia das brancas é uma ideia que não funciona. As brancas jogam nessa posição, peão em D5, com um objetivo óbvio, né? E você não pode tomar, porque senão você perde uma dama de graça, ok? Não podendo tomar, eu passo o meu peão, eu tô também liberando um ataque, descobrindo um ataque no peão de E, e as brancas aqui acreditam que estão bem. No entanto, a tática da cravada que a Conero Ramp tenta jogar para cima da Divya não funciona, porque a gente tem uma das maiores invertidas possíveis. Quem é que tá cravando quem? Dama em E5 joga a Divya, e de repente quem tá cravado é o peão de D, não é o peão de C. E olha que interessante, é só um terceiro peão de graça para as pretas. Torre em D1 joga a ramp, e nessa posição, o lance vencedor, na verdade, não é jogado. A Divya deixa passar uma linha forçada, torre em D8, e agora o peão tá cravado duas vezes. Tá cravado a dama e tá cravado a torre. E essa é uma linha que levaria a uma vitória forçada, certo? Torre em 1, indo atrás do peão de E3, entregando aqui o peão para poder trocar com cheque. Torre por E3, dama toma cheque, dama toma, torre toma, e as pretas simplificaram para um final com 2 peões a mais. Na partida, nós tivemos uma variante mais simples, onde as pretas simplesmente aceitam, beleza, eu vou trocar tudo, ficar com o peão a mais de A, a minha torre está do lado certo, eu vou conseguir vencer isso. Na prática, o computador segura, mas um ser humano dificilmente segura. Ela joga C toma D5, que objetivamente empata o jogo, torre toma, daminha 8, e agora a Conero Ramp vai pegar o peão de volta, utilizando de dama em D4 cheque, em G8, torre em E5, um duplo na dama e no peão. Ainda temos dama em C6, tentando alguns truques, né? Se você tomar de torre, você se coloca numa cravada que perde a torre, mas obviamente a ramp toma de dama, temos a troca de damas, e esse é um final que, objetivamente falando, é um final empatado. A teoria, se eu não me engano, é torre do lado certo do peão, que seria o lado que a Divya tem as suas torres. Se o peão estiver até a metade do tabuleiro, as brancas empatam. Se o peão estivesse na quarta, já perderia, né? E a gente tem uma partida muito famosa nesse tipo de final, que é a partida do Capablanca contra o Alekhine, que o Alekhine venceu, né, do Campeonato Mundial de 1927, e o Alekhine vence esse final porque o peão dele estava já na quarta fileira, e aí o jogador de brancas, mesmo tendo o bloqueio, não consegue vencer, porque eventualmente as brancas querem o Alekhine naquela partida, trocam esse peão por um desses e conseguem converter a vitória. Aqui, com o peão na quinta, teoricamente as brancas devem segurar, mas é um dos finais mais difíceis do xadrez, tanto de ganhar quanto de segurar. Um final complicadíssimo a nível de, assim, campeões mundiais às vezes errarem aqui e ali, como foi o caso do Capablanca. Tivemos torre em F6 por parte da Divya, torre em E5 por parte da ramp, indo atrás do peão, e torre em F5 querendo trocar as torres para não perder o peão, muito lógico, mesmo que danifique a estrutura de peões. Torre por, peão por, e como a gente comentou, se esse peão tivesse uma única casa avançado, esse final seria um final ganho para as pretas. No momento, as brancas conseguem segurar se jogarem muito bem. Rei em F3, caminhando o rei para o centro, rei em G7, rei em F4 toca o peão, e rei em G6 defende. Aqui a ramp vai para a ideia lógica, rei na casa de E5, a ideia sendo, na verdade, caminhar o rei para a ala da dama para trocar o rei e a torre de lugar, certo? Porque a torre é uma terrível bloqueadora do peão. Então, se você conseguisse, por exemplo, que o rei ocupasse o lugar da torre, que a torre estivesse, por exemplo, na casa de D5, provavelmente você de brancas seguraria o empate com muito mais facilidade. Então, o que nós vamos ver pela Divya, na verdade, é uma maneira muito criativa de transformar um final que deveria empatar em um final ganho. Ela joga a torre em A6, primeiro somente limitando o rei das brancas, rei em D5, e aqui ela joga um espetacular sacrifício de peão criativo pra caramba, F4. E nessa posição, quase tudo que as brancas fazem perde o jogo, exceto jogar de maneira extremamente sangue frio. Então vamos lá, se você toma de peão, a ideia para as pretas se torna a infiltração do rei. O computador diz que isso empata, mas eu acredito que somente o Stockfish mesmo seria capaz de segurar essa posição. Eu acho que é uma posição que realmente, se não for o Stockfish, qualquer ser humano perde. Então, tomar de peão fora de questão. O que você deveria fazer? Você deveria deixar as pretas tomarem.
e você não aceita o sacrifício em nenhuma forma. Você deveria jogar nessa posição o lance rei na casa de E4. Sangue frio total. F por G3, peão toma e tenta segurar, tenta trocar o rei e a torre de lugar. É uma posição difícil, mas as brancas, dependendo da situação, conseguem segurar. A ramp tomou de torre. E agora, mesmo que o jogador de brancas, né, a jogadora de brancas, não possua mais um peão a menos, o que eu comentei? Se esse peão avança uma única casa, a posição já não é mais uma posição que dá para segurar. Torre B4, A3, torre B1, você chega a tempo para parar o peão, mas a sua torre fica presa para sempre na pior casa possível. Você vê como a cada avanço de peão, essa torre fica mais forte e essa torre fica mais fraca. Esse é o princípio do Tarraxa. A torre tá ativa, tá do lado certo. Em F5, ameaçando infiltrar. F3 para impedir. A2 e torre A1. E, de repente, nós temos uma posição onde, por mais que esse peão não vá promover, é muito difícil que esse peão promova, ele pode ser trocado por todos esses peões. A ideia, torre em A3, ameaçando simplesmente tomar em F3. Rei em D4 joga a ramp e nessa posição, de maneira simples, torre por F3 ganha, né? A ideia seria torre por F3, torre por A2, rei em G4, você troca aquele peão de A pelo restante dos peões das brancas e você tem uma vitória. É extremamente complicado, né? Pode ser que você erre na conversão, mas teoricamente isso daqui já ganha. Mas a Divya joga uma das sequências mais criativas que eu já vi. Ela joga de maneira muito precisa, isso aqui vira tipo um estudo. Ela joga F6, beleza, um lance de espera, vendo o que a ramp vai fazer com o rei. Rei em D5, e agora ela começa a cortar o rei, porque a torre não pode se mexer, certo? Se a torre se mexer, o peão promove. Então ela volta a torre uma casa. Corta o rei da quarta para que ele vá para a sexta. Depois torre em A5, corta o rei da quinta para que ele vá para a sétima. E agora o rei tá muito distante dos peões, né? E a vitória fica mais fácil para as pretas. Muito criativo, muito bem jogado. Torre em A6, cortando o rei da sexta, da sétima, na verdade, querendo que ele vá para a oitava. E rei em D7, obviamente, ela não vai de propósito ir para a oitava. E rei em E5, e de repente o rei tá indo atrás dos peões. E esse rei simplesmente não consegue participar do jogo. Nessa posição, no entanto, a ramp joga G4. Tem que tentar alguma coisa. Tem que tentar alguma coisa, né? Troca os peões para tentar passar o peão de H, gerar algum tipo de jogo. Torre em A7, cheque. Força o rei a se afastar. Então, rei na casa de C6. E nessa posição, a Divya joga o lance que 99% dos jogadores jogariam. Rei na casa de F4. E esse lance empata a partida por conta de uma defesa da ramp, que é uma defesa que parece um estudo, né? Pause o vídeo e veja se você encontra a sequência para as brancas que empata o jogo. Se você encontrar essa sequência, você está pronto para um campeonato mundial. Essa daqui é fina. Claro, ela começa com peão toma peão, e é o que a ramp jogou, mas a ideia realmente difícil é você enxergar o que você jogaria depois de rei toma F3 de brancas para empatar. Só existe uma sequência que empata, não foi jogada, a ramp jogou H6, o lance perdedor, e acabou perdendo o jogo. O lance que empata para as brancas teria sido ir atrás do peão de F em uma manobra que auxilia o peão de H. A ideia para as brancas aqui seria jogar como naquele estudo de finais de hatch, onde você movimenta o rei com uma ameaça de ganhar o peão, então rei em D5, o peão avança. Rei em E5, o peão avança. Mas na verdade isso foi tudo uma manobra para você ganhar tempo para auxiliar os seus peões. Então agora o rei basicamente foi de C6 para a casa de E5 com tempo. E ele vai conseguir auxiliar os dois peões. Ainda não é claro como que as brancas empatam isso daqui, certo? Então H6, eu vou promover o peão de F porque eu não sou bobo. Rei F5, eu avanço. Aí agora rei em G6 ameaçando o H7. Pretas avançam, estão a uma casa da promoção, só que o peão não está defendido. Então pretas ainda vão ter que desperdiçar um tempo a mais. E agora, H7 ameaçando promover. Torre A8 defende a promoção, é lógico. E nessa posição, só tem um lance que vence para as brancas. E a vitória, no caso, seria uma vitória moral de você segurar o empate. Porque não tem vitória, né? O lance empata. H5. E de repente, mesmo que as pretas promovam, não importa. Por quê? Porque você vai sacrificar a sua torre no peão de F e no peão de A, e o jogador de pretas vai ter que sacrificar a torre dele nos dois peões aqui também.
Então, rei em G2, você de brancas promove para poder tomar o peão de A, torre toma dama, torre toma peão. Não importa, você vai sacrificar o peão na casa de F2, tá cravado, não tem como impedir, e depois, vamos dizer assim, você pode simplesmente avançar o peão e, acredite ou não, né, é uma posição empatada, não tem o que fazer. A torre nunca vai parar esse peão, o rei não chega a tempo, tá muito cortado. Então você vai ter que sacrificar a torre no peão e vai empatar. A rampa encontrou essa defesa milagrosa? Não, jogou H6. E aí, F5. E ainda dá tempo, né? Rei D5 e toda aquela manobra. Mais uma vez, uma chance desperdiçada. Rei D5, F4, só que você tinha que jogar rei E5 e fazer a manobra de rei. Ela joga H7 direto. Sacrificando o peão para pegar o peão de A, só que isso não é suficiente, porque agora o peão de F simplesmente vai... você vai ter que sacrificar a torre nele. E você não vai ter... As pretas não vão ter que sacrificar a torre no peão de H. Torre para H7, torre para 2, em G3, ameaçando avançar. Torre em A8, tentando uns cheques por trás. Torre para H4, torre cheque. A Divya simplesmente defende. Torre em F8, F3, rei em E5, F2, torre em F7, rei em G2. E é nessa posição que a ramp abandona a partida, pois não há nada mais a ser feito. No próximo lance, o peão será promovido a uma dama, a torre terá que se sacrificar por ele, e aí pergunto se a vencedora da Copa do Mundo de xadrez e nova grande mestre, a grande mestre de número 88 a vir da Índia, sabe da mate de rei e torre, porque eu acho que ela sabe. Que partida espetacular, rompendo todos os princípios, mantendo o peão extra do gambito da dama, hein? É uma baita de uma partida, é uma partida muito, muito legal e, assim, é muito interessante você ver uma jogadora conquistar tanto em tão pouco tempo, né? É o sonho de qualquer enxadrista isso. É isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima!